Olá, boa tarde. Se os trabalhadores brasileiros já têm sido amplamente impactados pela pandemia do novo coronavírus, imagine as dificuldades enfrentadas por estrangeiros que tentam a vida por aqui. Em Mato Grosso, imigrantes que chegaram ao estado em busca de oportunidades agora dependem de ajuda para manter o mínimo de dignidade. No Jornal da Justiça de hoje, vamos mostrar as ações do programa Justiça Comunitária de Rondonópolis para dar suporte a essas pessoas. Você vai ver também. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem 48 horas para enviar ao Conselho Nacional de Justiça informações sobre o caso da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo próprio tio. Superior Tribunal de Justiça determina que o autor da facada no presidente Bolsonaro permaneça no Presídio Federal de Campo Grande. No voto, o ministro Joel Ilan Paciornik, relator do caso, destacou a alta periculosidade de Adélio Bispo. E ainda povos indígenas no Amazonas e no Amapá recebem ações de combate à Covid-19. As atividades estão sendo intermediadas pelo CNJ. Foram montadas 10 enfermarias e um protocolo de segurança para evitar novas contaminações. O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, deu 48 horas para que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo envie ao CNJ informações sobre o caso da menina de 10 anos que engravidou depois de ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio tio. O tribunal deve prestar informações sobre todas as providências tomadas pelo Judiciário Capixaba. O ministro pediu ainda que a Corregedoria do Estado acompanhe e apure os fatos e envie o resultado da apuração ao Conselho Nacional de Justiça. Segundo Humberto Martins, a medida é para garantir direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo autorizou a realização do aborto. A legislação brasileira permite a interrupção da gravidez em caso de abuso sexual. A menina, de apenas 10 anos, engravidou depois de ter sido estuprada pelo próprio tio na cidade de São Mateus. O crime, de acordo com as investigações, ocorria desde que ela tinha 6 anos. O acusado continua foragido. Bom, e apesar da decisão autorizando o aborto, essa decisão ser da Justiça do Espírito Santo, o estado onde a criança mora, a menina precisou ser levada para o Recife para interromper a gestação. O Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros confirmou que o procedimento já foi realizado e a menina passa bem. O Superior Tribunal de Justiça determinou permanência de Adélio Bispo em Presídio Federal de Campo Grande. Ele é responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão da terceira sessão do STJ solucionou o conflito de competência entre 2 juízos federais relativo ao local de cumprimento da medida de segurança de Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018. A Vara de Campo Grande, onde hoje está Adélio, determinou a devolução dele a Minas Gerais. Já a Justiça, em Juiz de Fora, onde ocorreu o atentado, afirmou que há uma fila para internação no único hospital psiquiátrico judiciário em Minas Gerais e seria temerário internar Adélio Bispo em um local sem estrutura. No voto, o ministro Joel Ilan Paciornik, relator do caso, destacou a alta periculosidade de Adélio Bispo e que em Campo Grande, Adélio tem recebido assistência médica regular. Diante da falta de hospital psiquiátrico em Minas Gerais, a terceira sessão confirmou a decisão monocrática do relator e declarou a competência do Juízo Federal de Campo Grande para decidir sobre o caso, devendo Adélio Bispo permanecer no Presídio Federal. Povos indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, e de Tiros, no Amapá, estão recebendo ações de combate à Covid-19. As atividades estão sendo intermediadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 63 comunidades indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, e de Tiris, no Amapá, receberam equipamentos de proteção individual, alimentos e medicamentos. Também foram montadas 10 enfermarias e um protocolo de segurança para evitar novas contaminações, além de barreiras sanitárias. As ações são intermediadas pelo CNJ por meio do Observatório Nacional de Questões Ambientais, em parceria com o Ministério da Defesa e o Conselho Nacional do Ministério Público.
A criação do grupo foi uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, em um processo em que grupos indígenas pedem a implantação de medidas de prevenção e combate ao vírus. E de hoje até a próxima quarta-feira, o Conselho Nacional de Justiça vai receber propostas da sociedade de metas para o Poder Judiciário com o objetivo de garantir a sustentabilidade do meio ambiente. A consulta pública foi preparada pela Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 do CNJ. A Justiça do Brasil é a primeira do mundo a institucionalizar a Agenda 2030 criada pela ONU para, entre outros objetivos, proteger o planeta. Até o dia 19, na próxima quarta-feira, o CNJ vai receber por e-mail propostas da sociedade sobre metas, indicadores e até sugestões para apoiar políticas públicas a serem adotadas pelo Judiciário a fim de garantir a preservação ambiental. Os interessados devem fazer a inscrição no site do CNJ para mandar as sugestões referentes aos 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Os objetivos que serão discutidos tratam sobre a mudança climática, medidas de proteção, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas, evitando a degradação da terra e da biodiversidade, e sobre o fortalecimento das parcerias para o desenvolvimento sustentável. Essas propostas serão discutidas na próxima sexta-feira, dia 21, por videoconferência, com integrantes da Justiça, especialistas de direitos humanos e estudiosos ligados ao meio ambiente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão que impedia a circulação de ônibus com destino a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Quem explica para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a paralisação da circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais, com origem e destino a Petrópolis, e também proibiu a venda de passagens por empresas locais de transporte que atuam na região. Essa decisão se deu numa ação movida pelo município, que alegava a necessidade de evitar a disseminação do novo coronavírus. Com o objetivo de suspender essa decisão, uma das empresas alegou no Supremo Tribunal Federal que a proibição do transporte tem gerado um enorme prejuízo para o setor, impõe dificuldades à locomoção da população e conflita com o posicionamento do governo estadual, que restabeleceu o transporte intermunicipal de passageiros em todo o território fluminense. O ministro Dias Toffoli analisou o pedido e restabeleceu o transporte intermunicipal. Ele destacou que o decreto da Prefeitura invadiu competência da União para legislar sobre transporte e não tem respaldo em recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Lei Federal 13.979, ela permite a restrição excepcional e temporária à locomoção desde que haja respaldo técnico. Ao suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ministro apontou que são necessárias ações coordenadas, planejadas e fundamentadas em informações e dados científicos comprovados. Se isso não for observado no enfrentamento da pandemia, pode resultar numa completa desorganização. Ele destacou que houve grave lesão à ordem e à economia públicas e que até o presente momento a concessionária de serviço público de transporte intermunicipal tem o inegável direito de explorar as linhas de que é detentora. E no próximo bloco, as ações do programa Justiça Comunitária de Mato Grosso para ajudar imigrantes que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia. A gente volta já já. Nós temos a Constituição Federal como nossa grande referência quando atuamos com direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens. Foi por meio da Constituição de 88 que tivemos a proteção integral dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. O Supremo Tribunal Federal lançou a coletânea temática de jurisprudência, advocacia e OAB.
A obra reúne os julgados da Corte sobre as atividades de advocacia privada ou pública, estadual e federal, das defensorias, das procuradorias e da Fazenda Nacional. O livro foi editado pela Secretaria de Documentação do Tribunal. Os julgamentos que foram selecionados, eles envolvem questões constitucionais e de relevância, como o direito dos advogados, as incompatibilidades e os impedimentos. O lançamento foi uma homenagem ao Dia do Advogado, comemorado no dia 11 de agosto. A publicação é gratuita e está disponível no portal do STF. O programa Justiça Comunitária de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, tem ajudado muitas famílias de imigrantes que chegaram ao estado em busca de oportunidades de trabalho, mas que com a pandemia, atualmente, eles passam por dificuldades. Um gesto de solidariedade que contribui para garantir a dignidade dessas pessoas. Criado pela Justiça Comunitária de Rondonópolis durante a pandemia do novo coronavírus, o projeto Vencendo as Fronteiras vem ajudando imigrantes angolanos, haitianos e venezuelanos que estão em Mato Grosso sem poder trabalhar e passando por dificuldades. Por meio da iniciativa da Justiça, mais de 250 pessoas já receberam doação de máscaras, roupas, calçados, material de limpeza e alimentos para enfrentar esta fase de isolamento social. Estou muito feliz de receber muito cesta, né? A pessoa, porque a pessoa chama eu também, falou, está com fome, e essa cesta ajuda eu bastante. Muito obrigado por te acessar. Que Deus te abençoe. Um trecho de um texto compartilhado nas redes sociais explica a motivação da ação. São centenas de homens, mulheres e crianças que aqui chegaram e nosso olhar não questiona outros fatores que não o da assistência. O abraço materializado no alimento, agasalho, roupas, remédio, o que a generosidade lhe permitir aproximar-se dessa gente. A iniciativa conta com verdadeiros anjos da guarda que são os parceiros do projeto. Me disponibilizei em ajudar com 50 cesta básica e o transporte logístico dessas cesta básica até a eles. A importância disso tudo, fazer o bem sempre àquele que necessita. Bom, quem conversa comigo agora sobre esse assunto é a juíza Maria Mazzarello, que ela é do programa Justiça Comunitária lá em Mato Grosso e coordenadora do projeto Vencendo Fronteiras de Rondonópolis. Muito boa tarde para a senhora. Obrigada pela participação em primeiro lugar. Muito obrigada, Rafaela Vivas. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos essa participação. É um prazer conversar com a senhora sobre esse assunto tão importante, né? Os imigrantes, eles já passam por várias dificuldades, né? Fora do período de pandemia, agora a situação se agravou. E graças à atuação de vocês e à parceria, né? Essa parceria foi fundamental também para colocar em prática o projeto. Sem dúvida nenhuma, vendo nas ruas, nos semáforos, nas calçadas, nós nos preocupamos e verificamos que toda essa gente é nosso irmão em humanidade. Então, nos tocou profundamente estar no nosso país, falando a nossa língua, com a nossa gente, e já enfrentamos o que estamos enfrentando. Imagina eles. Por isso, a motivação da realização desse projeto Vencendo as Fronteiras. O projeto Vencendo as Fronteiras, ele já beneficiou mais ou menos 250 famílias, né? E como é que vem sendo a distribuição dos donativos? Então, Rafaela, por conta do respeito ao isolamento, ao distanciamento social, nós traçamos uma logística de que cada convidado, cada parceiro, leve pessoalmente esses donativos às famílias identificadas para que o líder receba, registre e nos mande o relatório para que nós possamos enviar ao nosso Tribunal de Justiça, na coordenação do magistrado José Antônio Bezerra Filho. O projeto, ele rompe barreiras, né? Além de proporcionar dignidade para essas pessoas que já passam por tantas dificuldades, às vezes preconceito, né? O brasileiro acha que o imigrante está tirando o espaço dele aqui. Tem toda essa questão social, cultural também envolvida, né, doutora? Sem dúvida nenhuma.
Nós ainda temos que alargar bastante o olhar sobre todos os aspectos. E a justiça comunitária alcança e tem alcançado situações reais tão degradantes que, na maioria das vezes, as vivências com essas realidades nos falam que a justiça também se faz só com amor e ética, sem utilização do processo, do instrumental, do processo propriamente dito. Nós não sabemos até quando a pandemia vai durar aqui no nosso Brasil, né? Nós já enfrentamos o problema desde o iniciozinho de março, não temos uma perspectiva do término. O projeto, ele continua até quando? Ele pode ser permanente? Pode ser permanente. E estar aqui hoje nessa bancada já nos demonstra que a colocação vencendo as fronteiras, ela possa ultrapassar os limites inimagináveis, não só de quem doa, mas também de quem está necessitando, que até é difícil, eu confesso, de localizar alguns imigrantes que não querem ser identificados, não querem ser encontrados, que preferem viver no anonimato para que não receba as punições do seu país de origem. Então, nesse sentido, é o nosso foco objetivo que o projeto ganhe vida própria, caminhe hoje, caminhe amanhã e caminhe sempre. É a nossa participação nesse momento que nós estamos vivendo. Conversei ao vivo aqui com a doutora Maria Mazzarello, juíza, que explicou para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto tão importante que acontece em Mato Grosso e pode continuar aí independentemente do período da pandemia, né? Rapidamente, algum serviço que a senhora possa dar, um endereço de e-mail ou um telefone, rapidinho. O e-mail, nós podemos disponibilizar o e-mail do Tribunal de Justiça, o nosso do tribunal, que é mazarello.pinto@tjmt.jus.br. Fica dado aí o endereço. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada, boa tarde, foi um prazer. A participação feminina nos concursos do Judiciário vai ser discutida em um seminário online promovido pelo Conselho Nacional de Justiça na próxima quarta-feira. Serão apresentados os resultados da pesquisa feita com 60 tribunais sobre o perfil das comissões organizadoras de concursos e das bancas examinadoras nos últimos 10 anos. A intenção é definir diretrizes que possam alterar o desequilíbrio de gênero. O seminário vai ser feito pela plataforma Zoom e transmitido também pelo canal do CNJ no YouTube. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo portal cnj.jus.br. Veja a seguir, Judiciário do Rio Grande do Sul cria sistema online para receber ações nos juizados especiais durante o período de distanciamento social. Até já. A Constituição de 1988 representa um marco na história do direito ambiental brasileiro. Ela consolida as conquistas da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981 e eleva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida ao patamar de direito humano e fundamental. Um operador de caldeira não conseguiu na justiça reparação por dispensa em massa em uma indústria alimentícia. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na justiça, o operador alegou que no dia da dispensa, o gerente convocou os empregados para informar que todos seriam desligados sem apresentar nenhuma justificativa plausível. Segundo o empregado, após a comunicação, cerca de 10 vigilantes armados ficaram nos acessos ao setor de trabalho, inclusive na porta do vestiário, o que fez com que ele se sentisse intimidado ao recolher os pertences. Acrescentou ainda que não haviam sido observados os princípios legais para a dispensa em massa, entre eles a negociação coletiva prévia com a entidade sindical. A empresa afirmou que agiu dentro do limite do poder diretivo ao decidir encerrar as atividades. A empregadora afirmou que a decisão foi tomada diante do cenário do país na época, aliado a estudos técnicos e financeiros com avaliação criteriosa, com fechamento
foi necessário transferir as operações para outras unidades. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$10 mil. Para o TRT, houve conduta ilícita da empresa na dispensa coletiva sem prévia negociação. Mas no TST o entendimento foi outro. Em sessão telepresencial, a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que o pleno do TST concluiu pela inadequação do dissídio coletivo para tratar das dispensas em massa. O órgão admitiu nessa decisão de 2018 que antes da reforma trabalhista não havia qualquer regra jurídica específica sobre a necessidade de negociação coletiva prévia à dispensa coletiva. Para a relatora, além de o tema ser controvertido, especialmente em razão da ausência de norma específica vigente na época dos fatos, isso não implicaria, por si só, dano moral ao empregado. A ministra observou ainda que haveria necessidade da comprovação dos requisitos da reparação civil, o que não ocorreu no caso. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE completou 18 anos. Desenvolver pesquisas, formar profissionais e realizar a publicação e divulgação de trabalhos relacionados ao direito eleitoral são algumas das funções da escola. São 18 anos da fundação da EJE, Escola Judiciária Eleitoral do TSE, formando, compartilhando conhecimento e estimulando jovens, mulheres, a sociedade em geral, a participarem da vida política do nosso país. Que toda escola, que todo mundo que trabalha com educação seja inovador, transformador e criativo e original. Que a gente possa fortalecer a nossa democracia com um trabalho mesmo de conhecimento nessa área eleitoral. E foi em 2002, por meio da resolução 21.185, que a EJE ganhou vida. O idealizador foi o então ministro e corregedor-geral da Corte, Sálvio de Figueiredo Teixeira, que foi também o primeiro diretor da escola. O ministro, que faleceu em 2013, propôs que as atividades fossem voltadas para a capacitação e divulgação da legislação, doutrina e jurisprudência da Justiça Eleitoral. Outro compromisso estudado foi aproximar a Justiça Eleitoral da sociedade, por meio de ações socioeducativas. Hoje, cada estado tem a sua EJE, que foram instaladas em tempos diferentes. Pela independência e liberdade de ideias, em cada lugar existe um projeto. A Escola Judiciária Eleitoral é um dos meios para o fortalecimento da nossa democracia e da cidadania. Quero desejar para a Escola Judiciária Eleitoral, nesses 18 anos, que ela alce voos cada vez mais altos, alcançando a população com informações de cidadania e proporcionando ao juiz eleitoral, ao servidor da Justiça Eleitoral e à comunidade jurídica cada vez mais formação continuada e capacitação de alta qualidade. E no Rio Grande do Sul, quem mora na capital e deseja entrar com uma ação nos juizados especiais e fazendário durante o período da pandemia não precisa ir até o foro. Isso porque o Judiciário do Estado criou um sistema online para atendimento. O Juizado Especial Online já está em funcionamento. O ajuizamento por meio virtual possibilita que os cidadãos que não tenham advogado possam ingressar diretamente com os seus pedidos na Justiça. Com o projeto do Juizado Especial Online, nós estamos efetivando o acesso à justiça por parte do cidadão que precisa entrar com uma ação no Juizado Especial e não poderia nesse momento por causa da pandemia. Podem propor ação as pessoas físicas ou empresas de pequeno porte. As causas inferiores a 20 salários mínimos podem tramitar sem advogado. Se ultrapassar esse valor, observando o limite de 40 salários, o cidadão deve buscar um advogado para atuar em sua defesa. O acesso ao Juizado Especial Online é rápido e simples. Quem desejar ingressar com ação nos JECs deve ler as instruções e preencher um formulário para solicitar o serviço. Funciona de uma forma bastante simples, o cidadão informa seus dados pessoais, informa os dados da pessoa ou empresa demandada
conta o que aconteceu e envia esse formulário. Esse formulário, então, se transforma depois num processo, tendo o prosseguimento regular. Os juizados especiais foram criados para resolver gratuitamente causas consideradas simples, como a cobrança de dívidas, desentendimento entre vizinhos, indenização por acidentes de trânsito ou problemas com planos de saúde, por exemplo. Estão divididos em juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. O que facilita a atividade por parte do cidadão é que a gente está disponibilizando também modelos, os modelos mais comuns dos casos mais frequentes, dando umas instruções de como é que tem que ser narrado o fato, como é que tem que ser estruturado o pedido, para que o pedido chegue de uma forma clara para o juiz. Também, junto com esses modelos de pedidos, a gente está reformulando tanto o site quanto as próprias cartilhas para auxiliar o cidadão na utilização desse novo formulário. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.